Bom dia, alunos do segundo ano do Camil. Nós estamos na nossa aula 18 de língua portuguesa, no programa específico para o Camil. O nosso objeto do conhecimento é aquele que resume, né, a última sequência didática, origem da literatura portuguesa e brasileira. Vamos passar hoje a ver o quê? Vamos ver exercícios, certo? Exercícios de revisão. Passando aqui ao primeiro, vamos fazer 12 exercícios e sobre os assuntos dessa sequência didática. Tá? Então, nós temos sobre o trovadorismo, é correto afirmar que, letra A, os poemas são produzidos para serem encenados. B, as cantigas de escárnio e maldizer têm temáticas amorosas. C, nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino. D, as cantigas de amigo têm estrutura poética complicada. E E, as cantigas de amor são de origem nitidamente popular. Então, vamos passar o gabarito. O que nós temos aqui, portanto, nós temos o gabarito, que é a letra C. Nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino. Essa é a característica mais marcante, mais famosa e a que mais rende até hoje na própria música popular brasileira. Por exemplo, o Chico Buarque tem inúmeras cantigas de amigo, né? Aquelas canções que ele compôs com o eu lírico feminino. Tá? O que é que está errado em cada uma das outras letras? Vamos dar uma passadinha nelas. Errados, está aqui na letra A. O que é que está errado? Porque os poemas não são produzidos para serem encenados. Eles são produzidos até para serem cantados, né? Com a ajuda de instrumento e tudo. Vai ter o jogral cantando, vai ter o menestrel, mas não são para serem encenados. Não estão num contexto de uma peça teatral. Na letra B, o errado é colocar as cantigas de escárnio e maldizer, que a temática é satírica. Então, tem temáticas satíricas. Errado aí está o amorosas. Na letra D, o que você tem é as cantigas de amigo têm uma estrutura poética complicada? Não, é uma estrutura poética simples. Até porque, né, elas são de origem nitidamente popular. O que torna errado, aliás, a letra E, é que as cantigas de amor não são elas que são as de origem nitidamente popular. As de origem nitidamente popular são as cantigas de amigo. Então, as cantigas de amor já têm uma estrutura poética um pouco mais complexa que as cantigas de amigo. Elas estão meio que trocadas aí, certo, pessoal? Então, isso é o que torna errado as demais. No número 2, o que é que você tem? Em relação ao classicismo, que se desenvolveu durante o século XVI, marque a alternativa correta. Então, vamos fazer a leitura. Letra A. Esse movimento literário possibilita a expressão da condição individual, da riqueza interior do ser humano que se defronta com sua inadequação à realidade. Letra B. A poesia dessa época adota convenções do bucolismo como expressão de um sentimento de valorização do ser humano. Letra C. Os poetas pertencentes a esse período literário perseguiam uma expressão equilibrada, sóbria, capaz de transmitir o domínio que a razão exercia sobre a emoção individual, colocando o homem como centro de todas as coisas. Letra D. Os autores dessa estética literária procuraram retratar a vida como é e não como deveria ou poderia ser. Perseguem a precisão nas descrições, principalmente pela harmonização de detalhes que, somados, reforçam a impressão de realidade. E letra E. A poesia desse período passa a ser considerada um esforço de captação e fixação das sutis sensações produzidas pela investigação do mundo interior de cada um e de suas relações com o mundo exterior. Portanto, como vocês veem, o gabarito aí dessa questão, do item número 2, é a letra C. Os poetas pertencentes a esse período literário perseguiam uma expressão equilibrada, sóbria, capaz de transmitir o domínio que a razão exercia sobre a emoção individual, colocando o homem como centro de todas as coisas. Essa é a própria definição do classicismo. São esses valores todos
são retomados da antiguidade clássica. Esses eram os ideais gregos, né? Tudo isso aí era o ideal grego. O antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas, como medida de todas as coisas, certo? E, portanto, isso é a definição de classicismo. Agora vamos ver o que está errado nas demais letras. Então, na letra A, o que é que está errado na letra A? Na letra A, você tem essa questão da expressão da condição individual, da riqueza interior do ser humano. Não é isso que caracteriza o classicismo, isso vai ser mais para o romantismo, né? A letra B, essa expressão a adoção de convenções do bucolismo, apesar de o classicismo ter, na antiguidade clássica, você tinha a ecloga, que era bem bucólica, né? Era um tipo de gênero, um gênero menor dentro do gênero lírico, que eram motivos campestres. Isso no Brasil só vai aparecer com força no arcadismo. O bucolismo é forte no arcadismo. Era o fugere urbem, para que o homem saía da cidade e ia para o campo, ia cantar aquela vida do campo. Portanto, não é o caso aí, isso é de outro momento. Na letra D, o que você tem na letra D, na verdade, é uma definição de realismo, que só vai aparecer no século XIX no Brasil. A mesma coisa podendo ser dita da letra E, quando na verdade, o que você tem aí é uma descrição do simbolismo, certo? Do simbolismo, que tudo isso é a segunda metade do século XIX. O que é a definição do classicismo do século XVI é realmente a letra C. No item 3, você tem também da prova da SPSEC 2014, em relação ao momento histórico do quinhentismo brasileiro, podemos afirmar que a Europa do século XVI vive o auge do Renascimento, com a cultura humanística recrudescendo os quadros rígidos da cultura medieval. B. O século XVI marca também uma crise na Igreja, de um lado as novas forças burguesas e de outro as forças tradicionais da cultura medieval. C. Os dogmas católicos são contestados nos tribunais da Inquisição, livros proibidos, e no Concílio de Trento, em 1545. D. O homem europeu estabelece duas tendências literárias no quinhentismo, a literatura conformativa e a literatura dominicana. E a política das grandes navegações coíbe a busca pela conquista espiritual levada a efeito pela Igreja Católica. Como nós vemos aí, o gabarito é a letra B de bola, certo? E vamos dizer que é o seguinte: o século XVI marca também uma crise na Igreja. De um lado, as novas forças burguesas, que estavam ali pegando no calcanhar da Igreja, né? E de outro, as forças tradicionais da cultura medieval. Então, essa é a correta por quê? Porque foi justamente o que gerou a reação da Igreja. A Igreja, vendo o mundo ficando cada vez mais, digamos assim, secular, e contestando seus dogmas e colocando o homem como centro de todas as coisas, a Igreja sente essa necessidade de se reforçar, de voltar de reafirmar as forças tradicionais da cultura medieval. Então ela fica nessa tensão, e essa tensão vai gerar, né, a reação da contra-reforma depois do Concílio de Trento. Portanto, a gente já aproveita aí para ver o que nas outras questões está errada. Então, na letra A, o que é que você teria como errado aí, né? Você teria justamente o fato de dizer que a cultura humanística recrudescendo os quadros rígidos da cultura medieval. Recrudescer esses quadros significa buscá-los do passado e reafirmar. É um movimento conservador. O recrudescimento é quando você tenta fazer uma reação a algo novo, tá certo? E não foi o que aconteceu. A cultura humanística não fez isso. Quem tentou fazer isso foi a Igreja. Não foi a cultura humanística. A cultura humanística desafiou a Igreja, porque a cultura humanística estava ligada à burguesia, tá? Eram descobertas, né? As pessoas querendo ver as possibilidades do homem, navegações, conquistas técnicas e tudo. A cultura humanística, que volta ao grego, é quem critica o paradigma medieval. A Igreja que vai recrudescer esses quadros rígidos, não a cultura humanística. Então está errada a letra A. Na letra C,
o que acontece aí é o seguinte: os dogmas católicos não são contestados nos tribunais da Inquisição, porque era o dogma, o tribunal da Inquisição usa o dogma católico para punir as pessoas, para julgar as pessoas, para condenar as pessoas por heresia, por bruxaria, por tudo que ela considerava que fosse anticristão, né? Então, não foi o caso aí, e muito menos do Concílio de Trento. No Concílio de Trento, a Igreja Católica tenta reafirmar os seus valores, aí daí vai sair a contra-reforma. A letra D, o que é que está errado na letra D? Isso é uma piada, pessoal. Literatura conformativa não existe, existe a literatura informativa. E a literatura dominicana não tem nada a ver, certo? A literatura que nós tivemos aqui foi a literatura jesuítica. Os dominicanos eram outra ordem da Igreja Católica, inclusive tinham uma certa rivalidade com os jesuítas. Então, completamente errada essa letra D. E a letra E: a política das grandes navegações coíbe a busca. Não coíbe nada. A política das grandes navegações impulsiona a busca pela conquista espiritual. A Igreja Católica usa os navios para levar seus padres, levar seus sacerdotes para o mundo todo, para chegar lá, manter a fé católica dos portugueses que lá se estabeleciam na colônia e catequizar os povos colonizados. O item 4. No item 4 da prova da SPSEC 2013, definição de epopeia. Epopeia é uma longa narrativa em versos que ressalta os feitos de um herói, protagonista de fatos históricos ou maravilhosos. A maior das epopeias da língua portuguesa é Os Lusíadas, de Camões, em que o grande herói celebrado essa é uma muito fácil, já vou passar direto a ela, é só você ver aí as alternativas, vai ser quem, né? Essa é uma questão de pura memorização, pessoal. Foi Vasco da Gama, o grande herói ali da narrativa épica de Os Lusíadas é Vasco da Gama. Os demais são figuras históricas, né? Você tem navegadores, mas inclusive tem o gigante Adamastor, que é uma personagem criada por Camões, né? Para transformar em mito o Cabo das Tormentas, aquela passagem que depois que foi transposta pelo Fernando Magalhães, passou a se tornar conhecido como o Cabo da Boa Esperança, mas o Camões vai pegar aquele promontório ali e criar uma lenda em que ele era um gigante, o gigante se apaixona por uma creio que por uma ninfa e não é correspondido e chega a ser transformado em pedra, né, como uma espécie de castigo pela sua ousadia. É isso aí, basicamente. Então, é Vasco da Gama, é uma informação de memorização pura, básica, certo? Vamos para a próxima. Essa é uma questão que pega, né, um trecho dos Lusíadas, é muito comum, né, em provas de concurso, inclusive da SPSEC, e se pede alguma coisa. No caso aqui, está se pedindo uma figura de linguagem, e nós colocamos aqui para exemplificar o que é que vocês podem encontrar. Assinale a única alternativa que contém a figura de linguagem presente no trecho sublinhado. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. E em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Terminei lendo a estrofe completa, mas qual é a resposta aí? Seria a metonímia, eufemismo, ironia, nacoluto ou polissíndeto? E é claro que é a metonímia, tendo em vista que nós temos aí a ocidental pré-lusitana, é uma metonímia de Portugal, ou seja, uma parte de Portugal representa todo Portugal. Por quê? As armas e os barões assinalados passaram ainda além foram além de Ceilão, mas eles saíram de onde? Da ocidental pré-lusitana. Eles saíram de Portugal, na verdade, mas se coloca ocidental pré-lusitana porque foi ali de um porto, de uma praia ocidental, mas de Portugal, tem representando todo Portugal, certo? Isso é uma metonímia, portanto. O item 6 é da prova da PrEP 2012. Faça a correspondência da segunda coluna com base na primeira e assinale a alternativa que preenche corretamente as colunas no que diz respeito às formas líricas. Então, nós temos na coluna 1 as formas líricas elegia, écloga, ode e soneto.
E as definições na coluna 2, uma definição. Então, nós vamos ver uma por uma para poder assinalar. Vamos lá. Vamos ver aí o que é que seria o mais ou a mais conhecida das formas líricas. Poema em 14 versos, organizados em 2 quartetos e 2 tercetos. Isso é a definição clássica do soneto. Tá? Soneto vem para cá. Então, aqui você já vê que o 4 e o 4 só tem na letra A e na letra E. Então, você já corta aqui essas 3 letras. Imagina que você esteja fazendo a prova, você corta essas 3 letras. Depois, poema originado na Grécia Antiga que exalta os valores nobres, caracterizando-se pelo tom de louvação. Então, falou em louvação, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da ode. Tá? Então, aqui, a ode, qual é o problema da ode? É a louvação, é o toque característico da ode. Então, aqui você tem 4 e 3. Resta saber o que é elegia e o que é écloga. Ora, o poema pastoril que retrata a vida bucólica dos pastores, lembra que a gente falou em uma questão anterior? Nós temos a écloga, certo? Ambiente campestre e tudo. Isso é o número 2. Então, ficaria 4, 3, 2 e sobra o 1 aqui para a elegia. A elegia realmente era um poema que falava de uma morte, acontecimento triste, geralmente um luto, alguém que falava, o eu lírico estava geralmente de luto e cantava uma figura querida que tinha morrido. Então, essa é a definição, são definições bem assim, tradicionais, e aí cabe a vocês darem uma olhada nessas formas todas, certo? Tem mais outras e outras, tem o heptalâmio, que é para quando se trata de casamento, e aí vocês dão uma geral aí nessas formas, o encômio, que é uma louvação a uma pessoa, tá? Também. Bom, então isso é muito simples, já vamos colocar o gabarito, e temos aí, né, o gabarito na sua forma letra A, passemos adiante. O item 7, o quinhentismo, enquanto manifestação literária, pode ser definido como a época em que 3 afirmações. 1. Não se pode falar ainda na existência de uma literatura brasileira, pois a cultura portuguesa estabelecia as formas de pensamento e expressão para os escritores da colônia. Isso é verdade. Tá? Então, não era uma literatura brasileira, era uma literatura no Brasil, no máximo. O 2. Se pode falar na existência de uma literatura brasileira, porque, ao descreverem o Brasil, os textos mostram um forte instinto de nacionalidade, na medida em que todos os escritores eram nativos da terra. Mentira cabeluda. Por quê? Porque realmente esses grandes escritores, o Pedro de Magalhães de Gândavo, Gabriel Soares de Souza, são portugueses que vêm para cá, tá? São portugueses que vêm para cá, portugueses que estabelecem, uns dizem que são, as informações históricas são variadas, donos de engenho. O Gabriel Soares de Souza, com o Tratado Descritivo do Brasil, ele é alguém que se envolve numa excursão para encontrar pérolas e pedras preciosas no interior da Bahia. Então, eram escritores de fora, com a cabeça de fora de Portugal. Não se pode falar, portanto, de uma literatura brasileira, porque a cabeça deles não era brasileira. Também chama a atenção para o fato que, se você aceita que a primeira é verdadeira, a segunda não pode ser também. Elas são excludentes entre si. Tá certo? Então é 1 e, aí, como não pode ser o 2, vamos ver se é só o 1 ou se é 1 e 3. A produção escrita se prende à descrição da terra e do índio ou a textos escritos pelos jesuítas, ou seja, uma produção informativa e doutrinária. Então, essa também é verdadeira, portanto, a questão correta seria qual letra? Exatamente, a letra D, apenas 1 e 3. O item 8 diz o seguinte: nas manifestações literárias dos 2 primeiros séculos de nossa história, podem estar presentes as seguintes características. 1. Intenção catequética e informação sobre a terra. 2. Relato de viagem e pregação religiosa. E 3. Sentimento nacionalista e participação em campanha republicana. Estão corretas somente as características indicadas em. E aí você tem as alternativas.
Vamos ver uma por uma para poder dar o gabarito, né? Então, justamente as questões corretas são a 1 e 2, certo? 1 e 2. A 3, completamente fora de questão, é o problema do falar em sentimento nacionalista. Pessoal, não existiu um sentimento nacionalista nessa literatura ainda. Na literatura informativa sobre a Terra, aparece o embrião de um sentimento nativista, um certo gosto, uma certa identificação com aquela terra até que era idealizada. Esse sentimento nativista vai aparecer mais tarde de maneira embrionária lá no Barroco, rapidamente ali, alguma coisa de Gregório de Matos, e somente no arcadismo ele vai explodir, né, com aqueles escritores envolvidos com a Inconfidência Mineira, e será um nacionalismo apenas no romantismo. Até então era um nativismo. Tá? Depois, no romantismo, já é século XIX. Portanto, essa 3 aí está completamente fora de questão e, portanto, está errada, ficar sendo a letra D, 1 e 2. No número 9, você tem o quê? Você tem sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, o nosso quinhentismo, é correto afirmar que A. Inicia com prosopopeia de Bento Teixeira. B. É constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. C. Descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o homem ao relatar as condições encontradas no Novo Mundo. D. Os textos que a constituem apresentam evidente preocupação artística e pedagógica. E é formada principalmente de poemas narrativos e textos dramáticos que visavam a catequese. Então, essas são as alternativas. Vamos mostrar aí o gabarito de vocês. Já deram uma olhada, já viram o que é que não tem pé nem cabeça? Vamos lá. Aí é apenas uma que está correta, certo? Apenas uma. E como vocês veem, é a letra B que está correta. Essa literatura, né, a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, né, sobre ela é correto afirmar que é constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira, ou seja, a definição de literatura informativa, e pela literatura jesuítica, são as duas grandes manifestações. Tudo mais está errado porque, primeiro, na letra A, o que você tem aqui é que Bento Teixeira ele inicia com prosopopeia, isso é o segundo século da vida colonial brasileira, é 1601, é o início do século XVII, e ele inicia o Barroco, então está fora de questão. A letra C, essa descrição com fidelidade e sem idealizações, não, você vê que havia várias idealizações, só aquela do caranguejo que abocanhava a perna de um homem inteira, você já vê que isso não tem base factual nenhuma, histórica nenhuma. Eles tinham, assim, de ouvir falar, de ouvir, não entendiam muito bem a língua muitas vezes, né? Então ficavam idealizando monstros, como tem descrição de monstro que apareceu no litoral, e quando a gente vai ver a descrição, é um leão marinho, tem até o desenho de um leão marinho, mas é descrito como um monstro maior do que um homem, e o homem luta como se fosse um cavaleiro medieval. Então tem muita coisa assim, então não foi sem idealizações não, tá? Por isso que está errada a letra C. Na letra D, o que tem errado é essa menção aí à preocupação artística. Não houve uma preocupação artística. Eles queriam retratar a Terra, fazer interessante a Terra para aqueles que não tinham vindo ainda para cá. Então, você pode falar que não houve preocupação artística, ele não era uma literatura estrito sensu, como nós entendemos hoje, que tem uma finalidade estética, era uma finalidade informativa, já está dizendo, né? Agora, a finalidade pedagógica, sim, houve uma finalidade pedagógica, vai lá, pela função catequética, né, de catequizar, né, muitas as peças, os autos do Anchieta, tudo isso tinha uma finalidade pedagógica de ensinar aos índios, de ensinar às pessoas da terra os valores cristãos, certo? Mas está errado dizer que tinha preocupação, evidente preocupação artística, não tinha. E a letra E, o que é que está errado? Ela não é formada principalmente. Esse principalmente é que tira de tempo tudo. Não era de poemas narrativos, são raros, né? E
textos dramáticos. Apesar de ter havido alguns autos de jesuítas, a maioria deles foi de literatura informativa sobre a terra, relatos de viagem. Tá bom? Portanto, letra B é a única que está correta. O décimo, qual das afirmações não corresponde à carta de Caminha? Ou seja, você tem 4 afirmações que correspondem à carta de Caminha, tem uma que não corresponde. Vamos ver uma por uma? A observação do índio como um ser disposto à catequização? Vamos lá, eu vou direto aqui. Sim, o Caminha vê os índios, ele descreve, por exemplo, a docilidade, que o índio é suscetível ao contato, o índio tenta se comunicar, e quando é rezada a primeira missa, ele descreve que os índios ficaram interessados com aquilo e às vezes ficavam olhando para o céu como se tivessem alguma intuição do que poderia ser aquilo, né? Então aquilo era algo sublime e eles eram, portanto, eram predispostos à catequização. Tá? Então estaria correto. Letra B, o deslumbramento diante da exuberância da natureza tropical? Sim. A mesma coisa que teve no relato de Colombo, tem na de Caminha. Ele se encanta, vê a terra muito bonita, a terra muito chã, plantando nela dar-se a tudo, aquilo que a gente inclusive leu, né, em trecho da aula passada, justificam que essa seja verdade, na carta de Caminha. A letra C, mistura de ingenuidade e malícia na descrição dos índios e dos seus costumes? Sim, é verdade, porque ao mesmo tempo que ele cai em algumas ingenuidades, quando ele vê que os índios acham os índios saudáveis, né, saradinhos e tudo, e ele vai dizer que, poxa, provavelmente eles não têm casa, eles moram como as alimárias, que são os animais soltos, e por isso que eles seriam mais saudáveis, porque os animais que são da natureza são mais saudáveis que os animais criados pelo homem. Isso se revela uma ingenuidade, um raciocínio ingênuo, porque depois que o degredado volta, que tenta passar a noite com os índios e vai lá como uma espionagem de volta, ele diz, não, os índios moram numa espécie de habitação lá cabem umas 40 pessoas, certo? Então já se viu que na própria carta ele conta sem querer da sua própria ingenuidade. E uma certa malícia, essa mistura de ingenuidade e malícia, porque ele se interessa pela nudez dos índios e principalmente pela nudez das índias, fala das vergonhas das índias, volta às vergonhas das índias e que fica olhando o tempo todo, até diz assim que fica admirado e tudo, e que as mulheres de Portugal talvez tivessem até vergonha porque não eram tão bem feitas como as índias. Essa mistura de ingenuidade e malícia, portanto, é muito verdadeira. Na letra D, aí você, composição sobre a forma de diário de bordo, sim. Ele estava no navio para fazer isso, um diário de bordo. E ele, naquele estilo, é o que ele vai escrever com a intenção de mandar a carta para o rei. A carta é mandada antes mesmo dele voltar para Portugal. Ele não leva em mãos, porque uma caravela volta e entrega para o rei, porque foi tão importante a descoberta do Brasil, né? E que eles consideraram importante já avisar o rei. E a letra, portanto, letra E, tem alguma coisa errada nela, se as outras estão corretas, certo? Então, o que é que nós temos aí? Aproximações barrocas no tratamento literário e no lirismo das descrições. Então, aí você já tem, o que é que você tem? O barroco, pessoal, só surgiria no século 100 anos depois. 101 anos depois da Carta de Caminha, que o barroco ia surgir no Brasil. Aqui em terras brasileiras, o barroco surgiu com prosopopeia de Bento Teixeira, certo? Que nós já falamos em questão anterior. Então, letra E, o gabarito. Passemos adiante. Penúltimo item nosso, leia a estrofe a seguir e faça o que se pede. A estrofe é essa. Dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais, nem suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados. Isso é um trecho do Alto de São Lourenço, de José de Anchieta, né? Então, o que diz aí o enunciado. Assinalar a alternativa verdadeira considerando a estrofe acima, são uma estrofe de 4 versos, pronunciada pelos meninos índios em procissão. E aí, quando é no Alto de São Lourenço, numa cena, tanto as personagens são índias, como os atores são os próprios índios, então os garotos índios.
Era assim que agia o Anchieta para envolver ainda mais os índios. Então, dentro desse contexto, o que é que se diz aí? Letra A. Os meninos índios representam o processo de aculturação em sua concretude mais visível, como produto final de todo um empreendimento do qual participavam com igual empenho a coroa portuguesa e a Companhia de Jesus. Letra B. A presença dos meninos índios representa uma síntese perfeita e acabada daquilo que se convencionou chamar de literatura informativa. C. Os meninos índios estão afirmando os valores de sua própria cultura ao mencionar as danças rituais e as magias praticadas pelos pajés. Letra D. Os meninos índios são figuras alegóricas cuja construção como personagens atende a todos os requisitos da dramaturgia renascentista. E letra E. Os meninos índios representam a revolta dos nativos contra a catequese trazida pelos jesuítas, da qual querem libertar-se tão logo seja possível. Então, o gabarito é a letra A, certo? Os meninos índios representam um processo de aculturação, ou seja, eles assumem a cultura do português. Naquela peça de teatro, eles vão representar, e aí quando eles dizem dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais, nem suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados. Aqui, ou seja, as danças dos rituais dos pajés e os mágicos cuidados dos pajés, os índios vão deixando para lá. Né? E isso era descrito como vício. Né? Esses costumes dos pajés, essa ação dos pajés, considerados vícios. E esses índiozinhos estariam desligados já desses vícios, porque eles aculturaram-se, assumiram a postura cristã, a fé cristã. Isso daí, portanto, está correto, porque é o produto final de todo o empreendimento, do qual participaram com igual empenho a coroa portuguesa e a Companhia de Jesus. Cada caravela tinha o seu padre, ou pelo menos a frota tinha a esquadra tinha o seu padre lá para onde chegar. Os padres iam, cada viagem ia trazendo mais e mais padres para que eles fizessem a cabeça dos nativos, convertessem mais almas à coroa portuguesa e, portanto, você só pode fazer uma dominação de um povo se você dominar a cabeça dele. Não basta só dar, né? Não basta só fazer uma dominação militar pelo poder, pela coerção. Você tem que fazer a cabeça para que ele mesmo introjete. E nisso, os meninos deixavam de lado a sua cultura. Então, portanto, que a letra C está completamente, porque eles não estão afirmando os valores da cultura indígena, da cultura deles, não, certo? E não, a letra B está errada porque isso não é literatura informativa, isso é a literatura jesuítica, certo? A letra D está errada porque os meninos índios, eles não são figuras alegóricas que atendem ao requinte da dramaturgia renascentista. Não é a dramaturgia renascentista, pelo contrário. Essa dramaturgia dos jesuítas é aquela dramaturgia do recrudescimento dos valores medievais que a Igreja Católica tentou fazer com a Contra-Reforma. Portanto, né, a letra A é a que está como o gabarito. E também a letra E, né, eles não querem se libertar, eles não estão revoltados. Não há uma revolta desses meninos, desses nativos, contra a catequese dos jesuítas, mas sim uma aceitação. Eles estão falando mal da cultura na qual eles nasceram, falando mal do próprio pajé, certo? Pela boca, né, deles, falava, na verdade, o jesuíta, o representante da cultura cristã, o padre José de Anchieta. Tá certo? Então é por isso que nós temos o gabarito sendo esse aí. Para fechamento do nosso exercício de hoje, leia abaixo o fragmento da história da província de Santa Cruz de Pedro de Magalhães Gândavo para responder à questão. E esse é o trecho da história da província de Santa Cruz. Finalmente, que como Deus tenha de muito longe esta terra dedicada à cristandade, e o interesse seja o que mais leva os homens traz-se que nenhuma outra coisa haja na vida, parece manifesto querer, quer dizer, ao fazer essa história, ele está dizendo, parece manifesto querer entreter os homens na terra com esta riqueza do mar,
até chegarem a descobrir aquelas grandes minas que a mesma terra promete. Quando o homem se interiorizasse mais, esperava-se que ele encontrasse minas, para que assim, desta maneira, tragam ainda toda aquela bárbara gente que habita nestas partes ao lume e ao conhecimento da nossa Santa Fé Católica, que será descobrir-lhe outras minas maiores no céu, o qual nosso Senhor permita que assim seja, para a glória sua e salvação de tantas almas. Então, veja, né, esse trecho interessantíssimo aí, né? Em função disso, né, vocês observam o projeto colonial, a junção da busca do interesse mercantil, do interesse econômico, com o interesse religioso. Né? Uma coisa vai justificando que é vantajoso. E ele fala até dessas minas que se descobre no céu. Né? E que aí sim, descobrir-lhe outras minas maiores no céu. A riqueza que seria dada para aqueles nativos seriam salvos, os índios. Enquanto que as minas daqui da terra seriam os portugueses. Né? Muito interessante. E o índio ficaria com a riqueza da glória e da salvação da alma. Então, em função do texto lido, a leitura atenta do texto permite afirmar que a. Nos textos de informação estavam consorciados o projeto de exploração das novas terras descobertas e o de difusão da fé cristã. B. O autor julga desinteressante a perspectiva de exploração comercial ou mercantil do Brasil, preferindo a essa exploração, o projeto de difusão da fé cristã. C. O autor condena os homens ambiciosos e interesseiros, que preferem a exploração mercantil ao projeto abnegado de difusão da fé cristã. D. O autor condena a hipocrisia dos que afirmam empreender em nome da fé cristã, mas que apenas se interessam pelas grandes minas a descobrir. E havia discrepância e dissenso entre o projeto de exploração das novas terras descobertas e o de difusão da fé cristã. Antes de falar do gabarito, eu já peço que vocês observem que as letras C e D, elas dizem basicamente a mesma coisa. Né? Há uma condenação, ele condena a ambição e o interesse dos homens, e condena a hipocrisia do que afirmam empreender a fé, mas se interessam pela riqueza. Então elas dizem basicamente a mesma coisa, com outras palavras, se posicionando de pontos de vista de ângulos diferentes, mas dizem basicamente a mesma coisa. Elas não podem estar ambas certas, porque aí você teria duas questões, dois gabaritos, não é possível. Eu chamo também a atenção para vocês que a letra A e a letra E, elas são excludentes entre si. Se uma é verdade, a outra... E elas também não podem ser as duas falsas, porque elas são contrárias uma à outra. Então, qual é a que seria verdadeira entre a letra A e a letra E? Vamos ver o gabarito? Exatamente. A letra A está correta. Nos textos de informação estavam consorciados juntos o projeto de exploração das novas terras e o de difusão da fé cristã, uma coisa junto com a outra, como nós já batemos em outros itens, certo? Enquanto que na letra E, quando eu digo havia discrepância e dissenso é o contrário de consenso. Não havia. As duas coisas caminhavam juntas, certo? Juntas. Então, pessoal, nós acabamos aqui a nossa bateria de exercícios. O trimestre já se encaminha para o seu fim. Amanhã vocês vão fazer a primeira, será o seu primeiro grande sábado. Eu desejo muito sucesso para vocês. Preparem-se, porque tudo que nós estamos vendo vai desaguar naquela avaliação na 8 sobretudo, né? Em que nós teremos questões disso aí. Então, quem pegar aqui o core que nós estamos passando, e quem der uma aprofundada, quem fizer uma pesquisa, não vai ter dificuldade alguma, não só para as nossas avaliações do colégio, quanto para as avaliações do concurso da SPSEC ou qualquer outro que vocês venham fazer similar. Deixo aqui o meu abraço e reitero aqui os meus votos de sucesso
amanhã. Bye, bye.